Paz do Senhor, meus amados. Está tudo bem, queridos? Um versículozinho para nossa meditação. Lamentações 3:21 diz assim: Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tá certo? Então, veja bem, na nossa vida, né? A gente tem coisas boas e tem coisas ruins que está guardado na nossa caixa da memória, né? Essa caixa da memória é o nosso subconsciente, né? Tá guardadinho lá. Inclusive, até quando a gente deu os primeiros passozinhos, que começou a entender alguma coisinha da vida, né? Veja que a gente com uma certa idade, aí eu lembro quando eu era criança acontecia isso. Por quê? Porque aquilo ali estava guardado na caixa da memória, né? Então, veja bem, então aqui o profeta Jeremias, ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tem gente que guarda na caixa da memória, né? Glória a Deus, que é no nosso subconsciente. Somente coisa ruim, somente lixo, somente coisa que Deus não se agrada, né? A gente sabe que existe duas classes de pessoas. Existe a positiva e existe a negativa, não é? A negativa, ele vê na possibilidade e impossibilidade. Por que ele é negativo? Não é? Às vezes, e o positivo, ele vê na impossibilidade e possibilidade. Tá vendo, meus amados? Porque ele se agarrou àquilo que foi bom, àquilo que viveu, àquilo que fez bem, não é? Então, aqui está o conselho. Veja bem, o Senhor nos dá tanta bênção, dá emprego, dá veste, dá livramento, não é? Dá casamentos maravilhosos, dá filho, dá família, não é? Mas basta você passar uma provaçãozinha, você esquece tudo de bom que Deus deu. Né? Você está trazendo à memória só coisa ruim. Né? Você tem que se apegar, né? Aquilo que foi bom. Não, eu estou passando essa prova. Mas Deus me deu livramento, eu sobrevivi, Deus me deu vitória aqui, Deus me deu isso que era impossível, né? Então a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Glória a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho tão linda, 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 profunda, né? Porque Abraão, ele foi o pai da fé, né? Se ele fosse olhar para as suas circunstâncias, né? Jamais ele seria o pai da fé, não é? Porque, veja bem, Deus prometeu a Abraão um filho. E esse filho passaram-se muitos anos, muitos anos, muitos anos, e esse filho nunca chegou. E teve um dia que Abraão estava muito triste, estava deprimido, estava no limite. Aí Deus foi lá e disse para Abraão, Abraão, vem para fora. Abraão veio. Disse, olha para o céu. Ele olhou para o céu. Conte as estrelas. Abraão disse, Senhor, não as posso contar, porque são inúmeras, né? E o Senhor disse, assim vai ser a tua descendência, né? Renovou a promessa, né? E por aí vai, né? Teve muitas provações. No vídeo a gente não pode se estender muito, porque é muito curto. Eu ainda me estendo um pouquinho, porque eu gravo na minha câmera, tá certo? Aí, veja bem, aí tem uma passagem muito linda, posteriormente, lá no Novo Testamento, que Abraão creu contra a esperança. A desesperança, né? Aquilo não tinha mais nem que se agarrar. Ele disse, eu creio assim mesmo. Não tem onde se agarrar, eu creio na palavra de Deus. Né? A Bíblia diz que ele creu contra a desesperança, porque ele olhava ao seu redor, não tinha que ele se firmasse. Não é? Por exemplo, digamos, tem passagem linda na Bíblia. Tem um coxo que estava à beira do tanque. À beira do tanque fazia 38 anos, né? Porque se ele fosse olhar para as suas circunstâncias, ele jamais ia ter vitória. Primeiramente, ele era coxo. Ele era dependente, não é? Ele dependia de uma pessoa que o levasse até o tanque. E as pessoas ali, tudo na fila, esperando a sua bênção, o anjo vinha, agitava o tanque. Que quando agitava, o primeiro que entrava recebia a bênção. Então, eu creio que aquelas pessoas, talvez, quisessem até ajudá-lo. Mas só que se ele fosse ajudar, ele perdia a bênção dele.
não é? Mas aquele coxo lutou contra a desesperança, porque não tinha esperança, né? Dentro dele tinha uma chama ardente, que ele ia conquistar, que ele ia ter vitória, não é? Ele era o quê? Uma pessoa altamente positiva, não é? Porque se ele olhasse, né? Meu Deus, eu sou assim, isso não vai acontecer, não é verdade? É a mesma coisa, né? De uma pessoa olhar para o seu problema, focar naquele problema e sair da promessa, né? Você tem que focar na palavra que Deus falou, não é? Porque primeiro a gente passa o processo, não é verdade? Aí depois vem a bênção grande, maravilhosa da parte de Deus, né? Então, aquilo, o profeta Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, esqueça tudo que deu errado. Se agarre àquilo que te traz esperança. E a tua bênção já vem raiando no nome poderoso de Jesus. Tá certo, amados? Fica com Deus.